Meus queridos, em comunhão com toda a igreja, celebramos a memória do martírio de São João Batista. Como é o nosso padroeiro, nós celebramos em grau de solenidade. São João e a Virgem Maria são os dois seres humanos, criaturas de Deus, os dois únicos que são celebrados em seu nascimento e em sua morte. Eu já expliquei isso no dia do nascimento de João. Quando a igreja celebra o nascimento de João? Muito bem, isso mesmo, 24 de junho. E hoje, a morte. Todos os demais santos da igreja são celebrados no dia da morte, Por que a igreja se alegra no dia da morte de um santo? Porque aquele dia, para aquela pessoa, é um dia de um renascer em Cristo. Ela renasceu, morreu para esse mundo e para nós que ficamos, mas ela renasceu para toda a vida eterna junto de Deus. Por isso que nós celebramos o dia da morte dos santos, que é o dia do nascimento para a eternidade. São João, nós celebramos o nascimento porque ele foi batizado já no ventre de Isabel, quando se encontrou com Jesus naquela visita que a Virgem Maria fez a Icare, visitando a sua prima. Ele nasceu santo, a Virgem também nasceu santa. Por isso são os dois únicos nascimentos celebrados. Todo o resto, todo mundo, todos nós, até mesmo os outros santos, todos nascemos mortos pelo pecado original. Por isso somos batizados. João Batista não precisou ser batizado, porque ele nasceu santo, foi batizado no ventre. E hoje celebramos o seu martírio. A festa do martírio de São João, uma festa antiquíssima da igreja, como bem nos disse no comentário inicial à missa, a Cris, uma festa que remonta ao século V, já tem lá algumas inscrições da liturgia, da celebração, da festividade, da comemoração do martírio de João Batista, quando a ele foi dedicada uma igreja lá em Terra Santa, uma igreja no lugar onde dizem ter sido o seu martírio. Estive em Roma no ano passado e visitei uma igreja muito desconhecida pelos cristãos. Desconhecida eu digo porque eu perguntei para vários padres e os padres nem sabiam que tinha essa igreja em Roma e não sabiam que lá está a cabeça de João Batista, o crânio de João, na igreja de São Silvestro in Capite, em Roma. Uma igreja totalmente desconhecida. Perguntei para vários padres, eles nem sabiam que a cabeça de João estava em Roma. E quem me disse foi o padre Sonsini, quando eu fui para lá, ele falou: não deixe de visitar, estando pároco nesta paróquia, a cabeça de João. Eu falei: opa, mas tem a cabeça de João? Tem a cabeça de João, está lá. Eu fui, falei: será que tem a cabeça de João? Fui na igreja e olhei lá as inscrições, os textos, os grifos, naquela, é claro que as grades são grossas e bem protegidas para que ninguém leve a cabeça de João embora, Mas ela está lá. Foi o Papa, depois fui pesquisar, lógico, que a gente tem que estudar história. O Papa Inocêncio II, se não me engano, que transladou da Terra Santa para Roma a cabeça de João Batista. Quem for para Roma, qualquer dia desses, não deixe de visitar esta igreja. E é um sentimento totalmente diferente quando você entra lá, você se encontrar com o crânio, a cabeça de alguém que deu a vida por Cristo. E João Batista não é um mártir como os outros. Todos os outros mártires da igreja, de maneira geral, foram mortos por não negarem a Cristo, João Batista foi morto por um motivo diferente, embora semelhante, mas tem um pouco de diferença, Ele foi morto, martirizado, por defender a verdade.
ensinada por Jesus. Aqui no episódio do martírio de João, nem se fala a palavra Jesus Cristo aqui, né? Nem se fala, né? Ora, nós conhecemos essa história do martírio de João. João, ele foi se meter, claro que impelido pelo Espírito de Deus, nada mais nada menos com o rei Herodes Antipas. É bom sempre saber que tem dois Herodes. Tem o Herodes lá de quando Jesus era criancinha, sabe? Que Herodes mandou matar as crianças para tentar matar o menino Jesus, lembra? Esse é o Herodes pai, ou chamado Herodes o Grande, ou Herodes Agripa. O seu filho que o sucedeu também chamava Herodes, que é o Herodes da época adulta de Jesus, que é essa época do martírio de João. Herodes Antipas, ou Herodes II. E Herodes vivia numa situação de adultério. De adultério. Ou seja, ele estava unido, casado, com a sua cunhada. Não é a sogra, né? Quem está com a cunhada do lado aí, dá uma olhadinha, ó. Fica esperto, viu? Vai que seja uma Herodíades. Se cuida, né? Hoje em dia, tirando o fato de ser cunhada, mas hoje em dia olhar a questão do adultério. Hoje em dia alguém diria: nossa, que tonto João, morreu por causa disso. Morreu por causa disso. Porque a verdade, seja ela numa expressão mínima, ou seja ela em algo importantíssimo, ela precisa ser defendida. A verdade, quer ela machuque ou não, ela precisa ser conhecida, né? É claro, se você vê uma pessoa nessa situação de Herodes, eu nunca conheci ninguém casado com a cunhada, né? Até porque todo mundo quer distância de cunhados, né? Nunca vi. Mas se nós nos depararmos com uma situação como essa, né, será que nós teríamos a coragem profética de João de dizer: você está numa situação errada? Não é fácil, não é fácil, né? Às vezes no confessionário cai algumas situações, né? Não de cunhada, né? De cunhada, mas algumas situações de irregularidades canônicas, né? E a gente tem de dizer: está em estado de irregularidade canônica, e na moral cristã está em estado de pecado. A gente tem de dizer. Mas ao mesmo tempo que nós dizemos, nós temos de acolher a pessoa. Porque cada um faz o que quer da vida. E não sou eu quem tem que ficar espizinhando a pessoa. Mas a pessoa pelo menos precisa conhecer o estado em que ela se encontra, para ela tomar consciência do que é o projeto de Deus. Ela conheceu aquilo e ela continuou naquela situação, é decisão dela, ninguém tem nada a ver com isso. Ao mesmo tempo que essa situação nos dias de hoje é uma situação que requer profecia, mas requer também bom senso e acolhimento, né? Ao mesmo tempo, uma pitada de cada coisa, né? Vocês devem conhecer um monte de gente que vive em estados irregulares. Não estou falando somente de adultério, né? Hoje em dia tem um monte de situação de irregularidade canônica, fora a questão de casamento. Todos são bem-vindos à igreja, mas precisam saber que estão no estado de irregularidade. Quanta gente, aliás, nessa igreja, sabe aquelas confissões comunitárias, pessoas que estão em alguns estados de vida, né, que elas não podem comungar, e quem não pode comungar também não pode se confessar. E como é horrível, como padre, dizer: eu não posso lhe dar absolvição. É horrível.
Por quê? Porque eu sou o primeiro, antes daquela pessoa, a não merecer o perdão de Deus. Eu. Mas na pessoa do sacerdote, aquilo com o qual eu me revisto, eu preciso dizê-lo. Eu preciso. Ora, então não é fácil ser profeta. Machuca a gente antes de machucar a pessoa. E tem que saber o jeito certo de ser profeta. João, ele simplesmente falou no momento devido que devia ser falado. Aquilo poderia ter sido encarado de maneira diferente pelas outras personagens. Ele falou: Herodes, você está casado com a sua cunhada Herodíades. Ela é esposa legítima do seu irmão Herodes, Filipe, seu irmão Filipe. Não está correto. Eles podiam dizer: não está certo mesmo. Mas eles não assumiram aquilo diante de Deus. Eu acho, minha gente, vou dizer o que eu penso. Eu acho que pior do que um estado de pecado é um estado de soberba diante do pecado. Porque tem gente que em situação irregular, que congrega a igreja. Vou citar um exemplo: casais de segunda união, que têm consciência daquilo que estão vivendo dentro de uma situação irregular canônica, mas são pessoas muito santas, no sentido de caminhar na igreja, numa vida séria, justa, e às vezes vivem de maneira muito mais digna do que muita gente licitamente comungante. Então, o problema maior, além da questão do pecado, é o jeito que eu me relaciono com aquela situação. Mais do que estar em pecado, ou melhor, pior do que estar em pecado, é não assumir que se está. Não assumir. Isso vale para todos nós, para todos nós. Como é difícil fazer assim? Eu vivo nessa situação. Eu sei que não estou no estado regular, e eu aceito minha condição. Eu aceito. É um sofrimento. Quem viveu isso sabe, eu acompanho pessoas assim. É um sofrimento. Mas a pessoa tem consciência do que ela vive. E nós, que vamos em direção à comunhão eucarística de maneira livre, socialmente. Olha que família bonita. O casal é casado, bonitinho, de mão dada, tem os filhos. Mas estão numa situação de discórdia, de divisão, de distanciamento um do outro, e ninguém sabe. E o casal lá que não pode comungar, na hora da comunhão abaixa a cabeça, mas vive bem, não ofende um ao outro, vive em comunhão, um é caridoso com o outro. Muita coisa acontece. Quantas vezes nós nos aproximamos do altar com o coração cheio de lama, e misturamos a lama do nosso coração com aquilo que é santo. Perfeitamente lícito. E vamos comungando, todos nós. O padre, né? Aliás, os leigos, quando se encontram em estado de pecado grave, né? Eu até peço à equipe de liturgia que está na frente, cuidado para não ficar sem comungar, para não ser instrumento de julgamento do outro. Comungue e depois vai confessar. O padre é obrigado a comungar, independente do estado em que ele se encontra, pelo que ele está exercendo aqui. Mas como é difícil, quando se há necessidade de confessar e não dá tempo, e se tem que rezar uma missa. É horrível. Então, uma situação muito delicada para nós. Vocês conseguem perceber que a verdade precisa ser conhecida, mas ao mesmo tempo todo mundo está na mesma situação de indignidade, porque a licitude ou a ilicitude não diz nada. Não diz nada, né? Ao mesmo tempo que a verdade tem que ser dita, ninguém deve julgar ninguém. Ninguém.
até aqueles que não se aproximam do altar. Porque pode ser que eles nos precedam no dia do juízo. E nós, comungantes, 30, 40, 50 anos de igreja, pode ser que fiquemos lá atrás, na fila. Esse é o mistério hoje celebrado. E João, ele simplesmente disse a verdade. Então hoje nós precisamos nos colocar diante dessas personagens do evangelho de hoje. Primeiro de João, né? Você é uma pessoa profética onde você convive, e tem jeito correto de ser profeta, não é na arrogância, na indelicadeza, sabe aquela falsa sinceridade? Então vamos analisar um pouquinho a figura de João. Pessoas com a falsa sinceridade, eu sou sincero, né? Já viram isso? E sai machucando todo mundo. Não, você não é sincero, você é soberbo. E se não baixar a crista, vai ficar com o chifre preso na porta do céu. Profeta é humilde. Dizer a verdade quando necessário, com caridade. Mas é preciso dizer. Quantas famílias, quem é pai, quem é mãe, se você vê o seu filho, sua filha, numa situação de irregularidade, numa situação de erro, você é chamado a ser profeta. Primeiro profeta do lar é o pai e a mãe. Tem que dizer. Tem que dizer. Por quê? Porque no dia do juízo a vida do seu filho e de sua filha vai ser cobrada primeiramente sobre você. E onde será que vai estar o seu filho e sua filha no dia do juízo? Depois do juízo. Vai depender um pouquinho também da sua responsabilidade. Tem que dizer. Olha, vejo na pessoa sacerdotal, como é difícil corrigir alguém. Porque geralmente não aceita. Aí vem a imagem de Herodíades. Quem é Herodíades? Né? Quando nós somos Herodíades? Quando nós não aceitamos as coisas, quando nós não aceitamos. Vocês não fazem ideia como, ainda bem que é inbox, né? Como que às vezes vem mensagens de críticas daquilo que eu anuncio nas minhas homilias, sobretudo no Instagram. Por quê? Porque não se pode dizer a verdade. Não pode dizer mais a verdade, né? Acho que eu já falei aqui, esses dias me criticaram porque eu falei que São José é pai adotivo de Jesus. Ai, mas pai adotivo não sei o que. Eu falei, mas São José é pai adotivo de Jesus. Não é? Eu disse o que está na revelação, né? E pode ser que a homilia de hoje também seja criticada, né? Se não for bem interpretada. Porque às vezes tem gente que liga a missa, pega na metade da homilia e já começa, né? Vem para a missa celebrar, para você entrar no mistério, né? Herodíades, a mulher que não aceita a correção, a mulher que não sabe escutar. É importante escutar o outro. O padre também recebe correção, viu, minha gente? A turminha que é mais próximo do padre do conselho, que está mais próximo aí, vira e mexe assim no padre. Eu aceito, tem coisas que é verdade, que eu posso melhorar, né? Mas tem que refletir, parar, refletir, pensar. As pessoas não sabem mais ouvir, não sabem. Reflita o que o outro está falando um pouco, reflita os sinais dos acontecimentos, né? Reflita o que está acontecendo à sua volta e procure transformar o seu meio. Herodíades não aceitava. Então Herodíades é o retrato da pessoa que não sabe ouvir e não sabe aceitar correção. Herodíades é o retrato da péssima mãe. Por quê? Porque ela ofereceu a sua filha para o desejo de homens que estavam naquele jantar. Submeteu sua filha, que provavelmente era uma adolescente, a um estado de vulnerabilidade. Você, pai e mãe, mais uma vez, será que não tem sido como Herodíades?
quando você não traz seu filho, sua filha para o que é de Deus? Ora, Herodes é o retrato do homem que não sabe ouvir a Deus, do homem frouxo. Olha só, sabia que João era justo e santo, o protegia, mas na hora que tinha de efetivamente protegê-lo, afrouxou, por interesses segundos. Aquele que troca Deus por outras coisas. Herodes, o retrato do homem bipolar, vulnerável, o homem negociável. Gostava de ouvir João, ficava embaraçado quando eu escutava, porque não aceitava o que escutava. Então a gente vai analisando essas personalidades, essas personagens do Evangelho de hoje, e a gente vai percebendo que a gente às vezes é um pouquinho de cada uma. É um pouquinho de cada uma. Se você aí disse, eu sou João Batista, eu vou tirar o São Joãozão de lá e vou pôr você. Começando por mim, na nossa vida nós somos um pedacinho de cada um daqui. Nós dizemos também para quem a gente ama às vezes, isso não está legal, nós somos João às vezes, mas às vezes nós não cuidamos daquele que nós temos estima, como Herodes não cuidou de João. Às vezes nós também não aceitamos a correção fraterna, como Herodíades, ouvia, mas não se decidiu por mudar de vida. Então é uma liturgia para mim muito forte, muito forte. E depois, meus queridos, refletir um pouquinho na questão do martírio. Ora, vai chegar um tempo, lá na Nicarágua já está assim, que só vai permanecer sacerdotes que digam o que o Estado quiser ouvir. E nós estaremos de que lado? Se chegar rápido. Hoje vocês estão vendo no Instagram as autoridades jurídicas, do judiciário, censurando um monte de gente. Por quê? Por falar o que pensa. Logo, logo vai ser com a religião. Eu posso muito bem vir aqui hoje e falar assim, João, que bonito, deu a vida por Jesus, nós também, sabe aquelas homilias rasas que tem por aí? A gente pode, vai ter que ser assim se a gente quiser ser padre daqui a algum tempo. Não sei se vai ser 10 anos, 20, 30, tomara que demore um pouquinho, Mas isso é o que Deus nos pede. A gente já vê, não por parte somente do Estado, da estrutura, por parte dos leigos, Olha no Instagram, o perfil de padre famosinho que fala bobagem, fica contando piada e faz stories, As pessoas perguntam e ele responde. Já viram isso, Olha, tá bombando de gente, porque agrada mais, Olha o perfil de alguém que prega o que está na palavra de verdade, que faz coisa séria. Até pode ser que tenha juntado muitos seguidores, mas não estourou como o outro, porque fala a verdade, e a verdade machuca. Às vezes consola, mas às vezes machuca. Então, para a gente refletir um pouquinho, e a gente celebrando o martírio de São João, qual o objetivo de tudo isso? É a gente perceber que a gente precisa dar passo de maturidade na vida de fé. Maturidade, Ser mais fiel à verdade, ser mais categórico, mais objetivo, mas ao mesmo tempo ser condescendente, ser caridoso, ser acolhedor. Mas padre, como ser uma coisa e ser outra? Isso é pelo dom do Espírito, pelo dom do discernimento. Eu procuro ser assim no exercício do meu sacerdócio. Na paróquia participa quem quiser, mas as diretrizes da igreja, que são as diretrizes da verdade, elas devem funcionar.
Todos estão, as portas estão abertas para todos, né? E aí vem esses textos, a primeira e a segunda leitura, que vem falar para aquele que é o portador da verdade, né? A primeira leitura de hoje, o profeta Jeremias, hoje na minha reflexão diária, que eu faço todas as manhãs, eu já destrinchei esse texto. Jeremias é o João Batista do Antigo Testamento. Jeremias, um jovenzinho, foi chamado por Deus para também ir profetizar. Olha, é fantástica a igreja ao escolher os textos bíblicos. Jeremias é o João do Antigo Testamento, um jovem que foi chamado por Deus, né, para ir profetizar para um rei na corte, que estava cometendo não adultério como Herodes, mas irregularidades econômicas e religiosas. Semelhante Jeremias. Jeremias viveu na transição do século VII para o século VI. E Deus diz, Jeremias, lembra aquela passagem bonita, né? Parece poética, né? Desde o ventre da tua mãe eu já te conhecia, né? Antes que eu te formasse nas entranhas, né? Antes que eu te formasse as entranhas, eu já te desejei. Olha que bonito, não é? Mal sabia o que ia dar isso, Jeremias. Ia dar-lhe perseguição. Jeremias, ele foi falar a verdade. Se vocês não se converterem, nosso país, que era Judá, vai ser destruído. E ninguém ouviu. E o que aconteceu? A Babilônia entrou em duas vezes. Na primeira levou a corte e a família real e os sacerdotes escravos. Na segunda vez que ela entrou, ela levou o resto do povo e destruiu tudo, a cidade. Jeremias avisou. Adiantou? Não. Mas no dia do julgamento, ele vai chegar lá e vai dizer: eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Porque quem ama, corrige, fala, exorta, chama, convida. Não é chato, intransigente, mas anuncia. Ai, padre, mas como anunciar sem ser intransigente? Mais uma vez, dom de discernimento. Se você faz muito uma coisa em detrimento de outra, você não é uma pessoa equilibrada, né? Reze, Senhor, como eu devo fazer isso? E Deus vai te conduzindo. E Deus falou para Jeremias: vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te, né? E comunica-lhes o que eu mandar. Vai lá e fala, Jeremias. E ele foi. E Deus disse: eu vou te transformar hoje numa cidade forte, numa coluna de ferro, num muro de bronze. Olha que bonito. É o retrato do profeta. Minha gente, quando nós nos vermos em uma situação, né? A gente vê muita gente na igreja, que só vem a pessoa na igreja. Já veio uma pessoa e chorou diante de mim, aqui na paróquia, quase que eu choro junto com a pessoa. Padre, é uma espada que transpassa o meu coração, quando eu vejo as famílias juntas no mesmo banco, chega até a emocionar. E na minha casa só eu que venho na igreja. Olha, o que fazer? Eu disse: talvez no dia do juízo, você seja o ingresso de todos eles para a eternidade feliz no céu. Continua firme, faça sua parte, reze, reze, reze. Por isso que a segunda leitura vai falar: olha, você que é profeta, não desanime, não desanime, né? A segunda leitura linda que nós ouvimos hoje da segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, nós também trazemos esse tesouro em vasos de barro. Embora estejamos na igreja, nós somos tão frágeis quanto quem não está, ou pior, né? Ou piores do que quem não está.
Nós trazemos esse tesouro em vasos de barro. O que é um vaso de barro? A qualquer momento pode... E quem aqui já não quebrou? Né? Quem aqui já não quebrou? Você pode não ter quebrado publicamente, mas Deus conhece a oculteza das realidades. Né? Quem aqui não quebrou? E o vaso, ele comporta o tesouro, que é preciosíssimo, que é Deus. Então, São Paulo vai falar, não desistam de ser profetas. Não desistam de ser de Deus. Permaneçam firmes. Eu sei que no mundo tem muitas coisas que querem nos tirar de Deus. As seduções do mundo, a vida fácil. Às vezes não é fácil ser igreja. Começando por mim. Não sou tão jovenzinho, mas também não sou tão velho assim, né, minha gente? Olha quantas propostas, quantas coisas, né? Quantas possibilidades se tem por aí. Por isso que nós vivemos num século de grande desistência do sacerdócio. Não sei se vocês sabem, procure na internet estatística. Por quê? Porque é muito tentador tudo. Nós percebemos isso. E aí, Paulo está falando primeiramente comigo e depois com vocês. Nós podemos ser até afligidos, mas não vencidos. Nós podemos ser perseguidos, mas não desamparados. Podemos ser derrubados, porque quem não cai, quem não peca, quem não falha, mas não aniquilados, exterminados. Podemos e trazemos em nós, levamos em nós grandes sofrimentos, mas Jesus também levou. E nós sofremos para que a vida desse mesmo Jesus também se manifeste em nós. É um texto belíssimo esse. Então, alegria, né? É muito triste. Eu tenho uma conhecida que eu já falei esse testemunho e vou falar de novo que é oportuno, e com ele termino a minha homilia de hoje. Uma conhecida que minha mãe conhece, não vou falar muito, porque ela vai saber quem é, ela está aqui hoje, que deixou de ir à igreja porque teve um fato na família dela, que ela não se acha mais digna de ir à igreja. Ora, a segunda leitura é para todos nós, inclusive para essa pessoa. Ninguém é digno de estar aqui. Se a gente for orar dignidade para comungar, ninguém, começando pelo padre. Mas nós estamos aqui para santificar aqueles que não estão. É claro que primeiramente a nós, e depois aqueles que não estão. Eu ainda não tive a oportunidade de dizer a ela: a salvação da sua família depende de você. Volta para o altar. Se você um dia já se sentiu indigno de estar aqui, bem-vindo à realidade. O padre que está falando é o primeiro a se sentir assim. Permaneça firme na igreja. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério de hoje. Força e coragem, assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Uma palavra muito bonita e muito forte para nós hoje. A verdade que nos machuca, que nos cobra, é a mesma verdade que nos recebe, nos abraça, nos acalenta, nos consola.